Então, nesse vídeo, né, a gente vai mostrar como é que funcionam os joins dentro do SQL, né? Eu sei que muitas pessoas têm dúvida em relação a esse conteúdo, então a gente vai fazer na prática aqui para ficar mais fácil de entender. Então, aqui, a gente vai trabalhar com duas bases de dados, tá? A nossa primeira base de dados é uma base de unidades, que seriam unidades empresariais, né? Então, a nossa base aqui, ela tem 5 unidades, tá? Unidade A, B, C, D e E, tá? Ela não está na ordem aqui, mas são 5 unidades. E também a gente tem a nossa base de usuários. E a nossa base de usuários, a gente vai ter a relação, né, de quais e-mails vão ter acessos aos dados de qual unidade, tá? Então, por exemplo, esse usuário 5 aqui, esse e-mail, ele vai ter acesso à unidade 3, tá? Esse usuário aqui vai ter a unidade 2, então notem que a gente tem usuários liberados à unidade 1, 2 e 3. A unidade 4 e 5 não possui usuários liberados. E a gente tem um usuário aqui que está liberado numa unidade 6 que não existe. Isso é proposital, tá, pessoal? Para a gente ver o join acontecendo na prática. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar o join puro, tá? Então, vou colocar a sintaxe dele aqui, fiz um select nas unidades, tá? Vou chamar isso aqui de unid, que são as unidades, e vou fazer um join puro, então, no nosso usuários, na nossa tabela usuários, tá? Vou chamar de users, e aí eu vou fazer o relacionamento. Então, o relacionamento vai ser id unidade, tem que ser igual a users.id unidade, tá? id unit. Quando eu executo essa query aqui, tá? O que ele faz aqui para nós? Então, ele vai retornar para a gente somente aqueles dados que ele encontrou no relacionamento. Então, ele só vai trazer a unidade 1, 2 e 3, porque é a unidade 1, 2 e 3 que possui o usuário alocado, tá? Então, quando a gente faz o join puro, aqui nesse caso, é a mesma coisa que a gente utilizar o inner join. Então, se eu utilizar o inner join aqui vira com maiúsculo, tá, gente? Ignorem. Se a gente utilizar o inner join aqui, é a mesma coisa que utilizar o join puro. Então, a gente consegue ver aqui, o inner join, ele só vai retornar aquilo que foi encontrado de dados nas duas tabelas. Então, na tabela 1 e na tabela 2, ele encontrou dados de relação nas duas, ele vai cruzar essa informação e vai trazer para a gente então, tá? Agora, quando eu utilizo o left join, ele vai considerar como regra, né, a tabela da esquerda, tá? E aqui, no caso, o que eu utilizei na tabela da esquerda é a tabela de unidades, tá? Então, é a esquerda da sua chave de relação, tá? Então, aqui eu usei a esquerda as unidades, então ele vai fazer o quê? Ele vai trazer tudo que está na esquerda, tudo que está na minha tabela de unidades, e aquilo que tiver relação, né, que tiver cruzamento ali na chave de relação, ele vai trazer da minha tabela de usuários. Então, se eu executo essa query aqui, o que ele vai trazer? Ele vai trazer, então, todas as minhas unidades, unidade 1, 2, 3, 4 e 5. Onde ele encontrou o usuário, ele vai trazer o usuário. E aquilo que ele não encontrou, ele vai trazer como nulo, que foi o caso aqui, tá? Então, left join, ele sempre vai considerar um início começando da sua tabela da esquerda, então ele vai trazer tudo que está na sua tabela da esquerda, né? E vai trazer o que ele encontrar de relacionamento da direita, ele vai trazer, e se ele não encontrar, ele traz nulo, tá? A mesma coisa se a gente utilizar o right join, tá? Right join aqui, tá? Ele vai fazer essa mesma regra, só que agora olhando para a direita. Então, ele vai trazer todos os dados que estão na sua tabela da direita do seu join, né? E da tabela da esquerda, ele vai trazer aquilo que tem relacionamento. Então, se eu executar aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer, então, todos os usuários, que são a minha tabela da direita, tá? E da esquerda, ele vai trazer apenas aqueles que ele encontrou relacionamento, e quando ele não encontra, ele vai trazer como null, tá? Um outro join também que é bem legal, que a gente usa bastante quando trabalha com métricas no SQL, né? Métricas de comparação, é o full join, tá? O full join, ele faz o seguinte, ele vai trazer tudo de tudo, é full, ele é completo, então ele vai trazer completamente os dados da primeira e da segunda, da esquerda e da direita, tá? Então, quando eu executo ele aqui, ele vai trazer tudo. Então, ele trouxe todas as unidades, inclusive aquelas que não têm usuário, e trouxe todos os usuários, inclusive aqueles que não têm unidade. Então, o full join, ele vai utilizar
tudo, todos os dados, tanto da esquerda quanto da direita.